vai falar um pouquinho do estudo dos fluidos, que é para justamente entender de onde vem a sustentação e como é que ela ocorre em cima da asa. Aí a gente tem algo que a gente já viu ali, que é o escoamento dos fluidos. O ar é fluido, assim como a água. A diferença é que a água é mais densa. A água você consegue pegar, ela tem mais densidade. O ar não. O ar é um fluido com densidade baixa. E aí você não consegue pegar o ar, né? A água ela é mais densa, você consegue pegar. Mas tanto o ar quanto a água são fluidos e se comportam com características muito semelhantes, muito semelhantes. A maior parte dos estudos aerodinâmicos é feitos com água, porque você consegue ver, né? A água você consegue botar um corante e ver a água, fica verde, fica vermelho. O ar não, no ar é mais difícil fazer isso. Você tem que fazer um túnel de vento, jogar um pó branco, jogar fumaça e tal, é mais complicado. Então é mais fácil fazer os estudos com água, porque as características são muito parecidas. O ar é fluido, assim como a água. E aí, os fluidos vão se comportar de duas formas, quando eles escorrem, no escoamento deles, no movimento deles. O movimento pode ser laminar, que é esse aqui que vocês estão vendo, que ele escorre de boa, tranquilinho, sereno, ou o movimento pode ser esse aqui, que é o turbilhonado, né? Você já sabe, já viram ali comigo que o ar turbilhonado não ajuda em nada, né? Ele só atrapalha, turbulência só atrapalha. Então, quanto mais laminar o ar fluir por cima de uma asa, melhor para o avião. Turbilhonamento não é legal para o avião. Tá? A gente acabou de ver ali um exemplo disso. Quando abriu os slots, justamente para os slats, né, para diminuir o turbilhonamento do ar que passava por cima da asa. E aí, bora avançar aqui. Alguns conceitos. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Equação de quantidade. Essa equação diz o seguinte: quanto mais estreito for o tubo de escoamento, maior será a velocidade do fluxo e vice-versa. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho e vou mostrar isso para vocês. Pressão dinâmica. Pressão dinâmica é a pressão causada pelo movimento. E a pressão estática é a pressão causada pelo corpo parado. Pelo corpo parado. Então, a gente tem aí três conceitos que eu já vou resolver para vocês. Eu já falei numa aula anterior lá, quando eu comecei a falar de CGA, na aula que vocês perderam, mas eu vou voltar a falar disso aqui, porque isso é importante. Equação de continuidade, vou explicar o que é isso, o que é pressão dinâmica e o que é pressão estática. Mas aí você já associa o seguinte: pressão dinâmica tem a ver com movimento e a pressão estática tem a ver com a coisa parada, estática, né? É a pressão feita por um corpo parado. A pressão em movimento é a pressão feita pelo corpo em movimento, é a pressão dinâmica. Aí a gente tem um princípio da conservação de energia, que ele diz o seguinte: ele diz que um fluido num tubo, ele vai fazer o percurso todo junto. Deixa eu desenhar aqui isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar um espaço aqui que não tem. Pronto, aqui. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês. Para explicar aqui o meu amigo Bernoulli, teorema de Bernoulli. O que o Bernoulli queria dizer com isso? Eu vou fazer um tubo aqui, assim. Aqui está o tubo. Aí esse tubo vai ter um estreitamento. Aí ele vai voltar aqui a largura, mais ou menos a largura original dele. Pronto, já dá para explicar. Agora, vamos imaginar aqui um fluxo de água aqui. Ué, não pedi para mudar a cor para ver, mudar a cor, não. Mudei aqui, pronto. Imagine um fluxo de ar, um fluxo de água ou de ar, tanto faz, que entra aqui. Essa equação de continuidade, ela diz o seguinte:
esses caras entraram aqui, e como aqui está bem largo, eles vão ter uma velocidade mais lenta. Quando chegar aqui, que está bem estreito, eles vão acelerar, eles vão passar aqui bem mais rápido. Por que que isso acontece? Por causa de uma teoria que diz o seguinte: esses caras entraram juntos aqui, eles vão ter que sair juntos aqui. Eles vão chegar aqui na reta de chegada, exatamente juntos. Vê que negócio absurdo. Mas isso é uma teoria da física, quer dizer, uma lei da física, não é nem teoria, é uma lei, foi comprovado. Quando você joga aqui um fluxo, esse fluxo, pela teoria da conservação da energia, ele vai chegar junto aqui no final, se nada acontecer. Com ele, ele vai chegar junto. E para ele chegar junto no final, o que vai ter que acontecer aqui? Eles vão ter que passar todos juntinhos e mais rápido. Todos juntinhos e mais rápido. Agora, imagine o seguinte. Imagine que isso aqui é o corredor de saída da escola. Aqui é a saída da escola. Aqui é a saída da escola. E está vindo aqui um grupo de pessoas num corredor bem largo. Essas pessoas, como o corredor é largão, elas podem andar devagar, sem problema. E ao andar devagar, elas têm tempo de fazer força nessas paredes aqui, de se encostar na parede, de arrumar um namorado ou namorada ali, dar uma esporada na parede, para dar uns amassos. Por quê? Porque a velocidade aqui é lenta. Aqui eles passam lentamente, eles são lentos. Se eles são lentos, eles têm mais tempo de fazer força na parede. Concorda comigo? Se ele tem tempo de fazer força na parede, essa força do movimento aqui, a gente chama de pressão dinâmica. E essa força na parede aqui, a gente chama de pressão estática. Nesse caso aqui, eles são mais lentos. Se eles são mais lentos, a pressão dinâmica, ela é menor. Porque a pressão dinâmica não tem a ver com a velocidade? Quanto maior velocidade, maior pressão dinâmica. A pressão dinâmica aqui, como eles são lentos, a pressão dinâmica é menor. Mas e a pressão estática? Que é aquela que eles fazem aqui na parede. Se eles são lentos, eles conseguem fazer muita pressão aqui. Então, a pressão estática aqui é maior, é o inverso. Até aqui, tranquilo com isso? Com pressão estática, pressão dinâmica. Até agora tudo bem. Uhum. A pressão dinâmica é a do movimento, tá? Lembra isso, a pressão dinâmica é a pressão ligada ao movimento. Então, se você passa, quanto mais rápido você for, mais pressão dinâmica você tem. Quanto mais lento você for, menor pressão dinâmica você tem. A pressão estática é o contrário. A pressão estática é quanto mais parado você tiver, maior pressão você faz, né? Quanto mais rápido você passar, menos você consegue apertar. Pronto, agora vamos aqui, ó, para essa situação aqui. Essa galera que estava saindo das salas aqui, que estava espalhada por corredor, namorando, vendo recado no quadro de aviso, fazendo pressão dinâmica aqui, fazendo pressão estática aqui, essa galera agora vai ter que correr toda e passar aqui por esse beco ao mesmo tempo. O que vai acontecer nesse beco com a velocidade? O que vai acontecer com a velocidade? A velocidade aumenta, concorda? Uhum. Porque eles vão ter que passar rápido aqui. Para poder passar todo mundo, vai ter que ser rápido, né? A velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão dinâmica, que é a pressão do movimento para lá, ela também aumenta. E eles vão ter menos tempo
de fazer força na parede aqui, porque ele passa mais rápido. Como ele passa mais rápido, ele tem menos tempo de fazer força nessa parede aqui. Significa que a pressão estática diminui. A pressão estática diminui. Então, se eu colocar aqui, quanto mais estreito o tubo, maior a velocidade. Quanto mais velocidade, empurra, né? isso. Quanto maior velocidade, maior pressão dinâmica. Exatamente isso. É aquilo que você faz quando você põe o dedo na mangueira d'água. Quando você põe o dedo na mangueira d'água, o fluxo de água vai mais longe, não vai? Porque você aumentou a pressão dinâmica. Você estreita o tubo. Quando você bota o dedo, você estreita a saída. Quando você estreita a saída, você aumenta a pressão dinâmica. Ele vai mais longe. Mais longe, mais rápido. Você diminui a pressão na parede da mangueira. A E pressão às na vezes parede até da mais mangueira forte também, né? diminui. Exato, ela diminui. A pressão na parede da mangueira diminui. Por quê? Porque a pressão dinâmica aumenta. A relação é, quanto mais estreito, maior velocidade. Quanto maior velocidade, maior a pressão dinâmica e menor a pressão estática. Essa é a relação. Tudo isso que eu falei para vocês aqui está no Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli é isso. O Teorema de Bernoulli é isso aqui, ó. Entendi. Quando o cara fala assim, eu vou ensinar para vocês o princípio de Bernoulli. Aí o que o miserável faz? Ele lê o texto e não desenha. Aí fica difícil. Pô. Entender isso aqui no texto é chato. Olha o texto aqui. Ó. O princípio de Bernoulli, também chamado equação de Bernoulli ou trinômio de Bernoulli, ou ainda teorema de Bernoulli, descreve o comportamento do fluido movimentando-se ao longo de uma linha de corrente e traduz para os fluidos o princípio da conservação da energia. Tá? Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Vamos lá, vamos acelerar aqui. O que diz o Bernoulli? Para comprovar esse teorema do Bernoulli, apareceu um cara chamado Venturi, ou Venturi, francês, apesar do nome Giovanni, né? Apesar do nome Giovanni, ele é francês, ele criou um tubo, o tubo de Venturi, que explica o teorema de Bernoulli. O que ele fez? Ele não fez nada além de medir a pressão aqui, ó. Ele mediu aqui, ó. Olhe para cá para o desenho. Aqui você tem aquele mesmo tubo que eu desenhei e você tem o fluxo andando aqui, né? Aí aqui o fluxo estreita. Quando ele estreita aqui, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta, né? E aqui ele volta ao normal. Esse tubo comprova que, com menos espaço, a velocidade aumenta. Sendo o tubo mais estreito, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão dinâmica, que é a pressão do movimento, a pressão medida aqui assim, para cá, no movimento, ela aumenta também. E a pressão estática, que é a pressão feita no tubo, a força feita no tubo, diminui. Quando chega aqui num espaço mais largo, a velocidade diminui, que agora eu não preciso mais correr, agora eu tenho espaço, a velocidade diminui. A pressão dinâmica diminui também, porque se a velocidade diminui, a pressão dinâmica diminui também. E agora eu tenho mais tempo de fazer força na parede do tubo. Como eu tenho mais tempo de fazer força na parede do tubo, a pressão estática aumenta, porque agora eu tenho mais tempo para fazer força aqui. É a pressão, entendi. Uhum. Tá? Isso é o teorema de Bernoulli explicado pelo tubo de Venturi. Uhum. Agora, para que serve isso? Calma. Vocês vão entender para que serve isso quando eu mostrar por que a asa voa. A asa, para você entender por que uma asa voa, por que uma asa gera sustentação, por que o ar passando por uma asa gera sustentação, você precisa conhecer esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês. É por isso que eu estou mostrando isso para vocês, para explicar daqui a pouco por que uma asa voa. Tá?
Então, isso aqui não está solto. A gente entendeu, daqui a pouco a gente vai aplicar isso aqui, vai ficar claro para vocês. As aeronaves têm um dispositivo para medir essa pressão, que é um tubo de Pitot. Olha ele aqui, ó. Olha o tubo de Pitot aqui. É esse tubinho aqui que tem na asa do avião. Sim. Todos os aviões, grandes ou pequenos, têm isso aqui. A entrada é essa aqui, ó. A entradinha é essa aqui. O ar entra por aqui. O ar entra por aqui. E esse tubo de Pitot, o ar vai passar por aqui, vai afetar umas engrenagens, umas peças que tem aqui, e isso aqui vai dizer qual é a velocidade do avião. O avião mede a velocidade dele através da pressão do ar aqui no tubo de Pitot. É para isso que ele serve, esse tubo de Pitot. Todos os aviões têm. Foi o congelamento desse tubo de Pitot que derrubou o Air France 447. O Airbus 330 caiu no mar e matou todo mundo. Caiu no mar e matou todo mundo morreu. Porque o conjunto dessas pecinhas aqui congelou. Quando ela congela, não mede a velocidade. Se o computador de bordo não mede a velocidade, ele enlouquece, não sabe o que fazer. E aí ele perdeu o controle do avião. Dava informações desencontradas na cabine, a tripulação não sabia o que fazer, o avião começou a descer, caiu no mar e morreu todo mundo. Simples assim, por causa de peças como essas. Aí você falou, pô, mas ninguém viu isso antes? Até o Air France 447, não. Por incrível que pareça, né? E eu estava lá trabalhando. Em uma peça tão pequena, né? Exato. Exatamente. Então, o tubo de Pitot serve para medir a velocidade, tá? É o tubo de Pitot.